Vem comigo, aluno, que nós vamos fazer agora aquela revisão de nossa aula, para nós fazermos uma atividade bem tranquila, bem bacana, bem gostosa, tá bom? Vamos lá? Aula de 24.2 para vocês, na tela para vocês, que nós iremos fazer a revisão dela. O que nós estamos trabalhando nessa aula? Nós estamos trabalhando a abertura da BR 364. Coincidentemente, a estrada de ferro Madeira-Mamoré, vamos colocar aqui os dormentes da estrada de ferro, de Porto Velho a Guajará-Mirim, ela teve de início 364 quilômetros. Hoje ela tem 366. Tá? 366 quilômetros. E a BR é a 364. Olha aí, ó. Abertura da BR-364. A rodovia Amazonas-Mato Grosso. A rodovia imaginada por Roquete Pinto em 1916 vai se tornando realidade. A tentativa de construir foi paralisada em 1945. Na década de 40 começa. O Aloysio Ferreira tem esse interesse. Entre a década de 30 e 40, com o nome de rodovia Amazonas-Mato Grosso. Por que Amazonas-Mato Grosso? Porque iria, na década de 30 e para 40, iria ligar o estado do Amazonas ao estado do Mato Grosso. Só que depois ela disse que não. Depois ela vai ter outro nome, ela vai ser chamada de Brasília ao Acre. Aí quando ela ganha o nome de 364. 15 de março de 1960, o presidente da República cria, através do decreto 47.933, a comissão especial da construção da rodovia. A construção dessa rodovia, essa obra seria concluída em 10 de dezembro daquele mesmo ano. Comissão especial. Lembrando que está sendo rasgada as coisas, está sendo aberta, ainda não está sendo pavimentada, asfaltada. Isso é aquele rasgão lá de rodovia. A construção da rodovia, cuja ligação por terra com o centro-sul do país tornou-se possível. Seria a rodovia Brasília-Acre. Como fazer isso aqui? Como derrubar floresta e construir uma rodovia? Quanta madeira não foi tirada? A construção da BR-364 esteve a cargo da empreiteira Camargo Correia. Os trabalhos realizados pelo Quinto Beck de concluir a construção da rodovia e mantê-la em condições satisfatórias do tráfego e extinguir a lendária estrada de ferro Madeira-Mamoré. O Quinto Beck ele não veio aqui com uma missão muito legal, não. Uma delas era legal, vamos terminar a rodovia, mas vamos extinguir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Mas o Quinto Beck ele também vai estar relacionado às obras na via pública em Porto Velho. Juscelino Kubitschek, aí, então, o trabalho de manutenção da década de 60 e 70 foi de grande importância. O presidente Juscelino Kubitschek, após derrubar a última árvore da rodovia, caminha sobre seu tronco. E o Quinto Beck ligou o trecho rodoviário entre Porto Velho a Guajará-Mirim. Agora é o Quinto Beck que está fazendo essa ligação. Mas, meus queridos alunos, essa aqui foi um pouco da revisão para vocês. Vocês irão agora lembrar do que nós discutimos e fazer a atividade de vocês. Atividade fácil, tranquila para vocês fazerem. Faça atividade que a gente já volta. E aí, a atividade, estava tranquila? Vamos lá? Para a correção da nossa atividade. Na tela para vocês. Vamos fazer essa correção aí dessa atividade. São atividades bem fáceis, vão ser bem rapidinho aí a nossa correção. A gente só vai debater um pouquinho sobre elas. Mas ela fala aí na primeira. A primeira atividade, ela trabalha o seguinte:
A rodovia 364, imaginada por Roquete Pinto em 1916, ó, Roquete Pinto já pensava na rodovia, tornou-se realidade durante o governo de Juscelino Kubitschek, nosso famoso JK. E quem governava o território federal do Guaporé na época era? Quem era que governava o território federal do Guaporé? Vocês lembram que a gente debateu sobre isso? Quem era que governava esse território? Seria Luiz Ferreira que governava o território. Lembrando, olha o ano que nós estamos. Não aparece o ano, mas aparece quem aqui? O governo de Juscelino Kubitschek. A Luiz Ferreira estava no governo de Juscelino Kubitschek. Jorge Teixeira é do período do Juscelino Kubitschek. O Enio Pinheiro é desse período. Paulo Nunes Leal é do período. Percival Farquhar é do período. Quer dizer, a pergunta é o seguinte: Percival Farquhar foi governador do estado do território federal do Guaporé? Não, Percival Farquhar lá foi quem construiu a estrada de... Vamos já eliminar isso daqui. Vamos eliminar isso daqui. Porque daí já tem... Na questão aí já fica só 4 questões para você responder, que aí fica mais fácil de você responder. Juscelino Kubitschek. Nós temos a saída de Getúlio Vargas em 1945. Lembra? Getúlio Vargas sai em 1945. Com a saída de Getúlio Vargas em 1945, nós temos ali o presidente Dutra assumindo a presidência do Brasil. Só para a gente fazer um históricozinho rapidinho. Getúlio Vargas, presidente Dutra. Depois, nós temos aí a eleição acontecendo e Getúlio Vargas volta para o poder. Getúlio Vargas volta a ser governador. Olha aí como é que se dá. Getúlio Vargas, então, ele vai ter um novo governo, nós já estamos aí em 51. Só que quando chega em 1954, Getúlio Vargas vai e comete suicídio. Pá! Mete uma bala no peito. Nós temos uma transição de governo, nós estamos aí em 54. Quando chega ali em 1955, havia necessidade de se fazer uma nova eleição. Quem ganha a eleição é o ex-governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek. Então, Juscelino Kubitschek ele vai herdar esse legado político de Getúlio Vargas, até alguns pensamentos, a marcha para o oeste, a abertura. E Juscelino Kubitschek está ali no final da década de 50 para o início da década de 60. É ele que estará governando. De 55 até 1961, nós vamos ter Juscelino Kubitschek como presidente do Brasil. E aqui nós temos também um militar, Paulo Nunes Leal, que eu contei aquela história para vocês. O Paulo desafia JK, dizendo que para ele que só poderia abrir a BR quem seria homens fortes, corajosos. Juscelino diz, então vamos abrir. E Juscelino abre a BR. Já tinha aberto Belém-Brasília, paralela à Constituição de Brasília, e agora ele faz o outro lado da cruz, a outra ponta da cruz, o outro traçado da cruz, trazendo essa BR até o Acre. Olha como se dá essa... Então, passa por Rondônia e Acre, seria integrar a região norte do Brasil ao restante. Aí depois nós temos, no governo militar, nós vamos ver uma outra BR sendo aberta, que vai ser a BR-319, que vai ligar justamente Porto Velho a Manaus. Hoje essa BR está basicamente desativada, porque o seu tráfego é muito complicado, principalmente na época do verão, porque a pavimentação dela já se estragou todinha. Então, na tela para vocês, a questão correta aí é justamente Paulo Nunes Leal. Tá certo? Vamos para a segunda.
Segunda fala o seguinte: no dia 15 de março de 1960, o presidente da República criou, através do decreto 47.933, a Comissão Especial de Construção da Rodovia, onde as obras seriam concluídas em 10 de dezembro daquele ano, sendo somente inaugurada em 13 de janeiro de 1961. Nós estamos falando de Mato Grosso, Acre, Cuiabá, Acre, Brasília, Acre, Mato Grosso, Belém ou Belém, Brasília. Olha aí, ó, 15 de março de 1960. O presidente da República, que era Juscelino Kubitschek, cria esse decreto, 47.933, a Comissão Especial de Construção da Rodovia, onde as obras seriam concluídas em 10 de dezembro daquele ano, sendo somente inaugurada em 13 de janeiro de 61. Então, nós temos uma rodovia sendo rasgada. Uma rodovia que colocava a floresta no chão. E iria ligar a capital do Brasil ao extremo norte do Brasil. Então, percebam vocês, nós estamos em dois momentos. Lembra da linha telegráfica? A linha telegráfica, ela ligou Cuiabá ao Amazonas, que foi aqui em Santo Antônio, aqui a Porto Velho. Ela vai ligar Cuiabá ao Amazonas. E agora, nós estamos diante de uma rodovia que ela vai ligar Brasília, que era a capital do Brasil, construída por Juscelino Kubitschek. Brasília, que tem uma coisa interessante, Brasília foi construída em 3 anos e pouco. Imagina o recorde que foi construir uma cidade inteira em 3 anos. Hoje nós temos obra, às vezes, de uma pinguela ali, uma pontezinha de madeira, que o povo passa 3, 4 anos para construir. Agora imagina o que Juscelino Kubitschek fez, cara. A loucura que foi o governo Juscelino Kubitschek. Em apenas 3 anos e 11 meses, ele constrói uma cidade inteira, Brasília. Inaugura Brasília. Constrói Belém, Brasília. Constrói a BR-364. É uma coisa assim, para entrar na história, gente. Um governo que provavelmente Juscelino Kubitschek ele seria eleito em 1965, que seria a eleição, se não for 64, nós temos ali, seria 65 a eleição. Provavelmente Juscelino Kubitschek seria eleito. Ou João Goulart também, que poderia se candidatar. Então, para vocês terem a ideia, aí teve o golpe militar que tirou esses dois políticos da cena política do Brasil. Mas na tela para vocês aí que a resposta correta é justamente a letra C. Brasília, Acre. Então, nós temos aí essa rodovia ligando Brasília, Acre. A 3 aí. A construção da BR-364 esteve a cargo da empreiteira que estendeu-se dentro do território federal de Rondônia, no sentido sudeste e nordeste. Quem era a empreiteira que ficou responsável pelo sudeste e nordeste? A construção da BR-364. Essas empreiteiras brasileiras, elas vão começar a surgir nesse momento de boom, de transformação do Brasil. Nós temos ali a Nova Cap, que está construindo em Brasília, nós temos aí a Queiroz Galvão, a Odebrecht, Andrade Gutierre, a Camargo Correia, nós temos aí essas empreiteiras grandiosas que estão surgindo nesse período e vão se fortalecer no período militar também, aqui da região norte, construindo algumas rodovias aqui. E essas empreiteiras, elas estão ligadas neste momento histórico aqui, só que uma delas vai ficar responsável por essas construções aqui no território federal de Rondônia, que ela pega essa região sudeste, noroeste. Ela está aqui com a licitação para essa região. E ela está nessa obra da BR-364. Ela que está nessa obra da BR-364.
nós estamos falando, na tela para vocês, nós estamos falando da Camargo Correia, que é a empreiteira da ABR. Vamos para a última questão? A última questão, ela nos fala o seguinte. A partir de 1966, o trecho entre Cuiabá e Porto Velho ficou concluído através dos trabalhos realizados pelo 5º BEC, 5º Batalhão de Engenharia e Construção. Qual foi o outro trabalho realizado pelo 5º BEC aqui em Porto Velho? Pessoal, o 5º BEC, ele veio, uma das missões que eu falei para vocês, ele seria recuperar e dar manutenção e terminar a BR-364. Mas o 5º BEC também ele veio com a missão árdua, que foi desativar a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Ele veio com essa missão. Missão essa que, historicamente, ela é muito criticada. Até porque as máquinas elas passaram a ser vendidas como sucata. A sorte que Jorge Teixeira, quando chega aqui para ser governador, ele vai barrar um pouco esse projeto dessas máquinas sendo vendidas como sucata. Mas o 5º BEC ele tem esse papel na venda daquela. Mas o 5º BEC ele foi importante para dentro de Porto Velho, porque vários bairros, a abertura de bairro, a pavimentação dos bairros, o asfalto dos bairros, dependeu do maquinário que o 5º BEC tinha. Inclusive, recentemente, em algumas décadas aqui, o 5º BEC ele foi utilizado aqui para fazer o bairro Nova Porto Velho. O 5º BEC ele foi utilizado também aqui para trabalhar na BR-319. Ele vai ser utilizado recentemente. Mas naquele momento ele tinha uma missão. E qual seria essa missão, a gente pergunta? Na tela aí para vocês aí. Extinguir a lendária estrada de ferro Madeira-Mamoré, considerada obsoleta e antieconômica. O texto trouxe essa missão. Mas também trabalhar alguns bairros aqui, na construção de alguns bairros aqui em Porto Velho. Alunos, chegamos ao fim de mais uma aula. Essa aula de hoje, que ela fala da construção da BR-029, que depois passou a ser chamada de BR-364. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e sentido um pouco o que é esse processo de ir e vir dentro do estado de Rondônia. Essa BR que ela corta ao meio todo o coração, faz aquela espinha dorsal do estado de Rondônia. Que através dela nós vamos abrir para outras BR, para outras ROs, que ligam a esses 52 municípios que formam esse maravilhoso estado onde nós moramos. Um grande abraço e até a próxima aula.